Você já se perguntou por que algumas pessoas são extremamente comunicativas e muito sensíveis, enquanto outras são mais fechadas e mais racionais? É o que você vai entender agora. No processo de mielinização do sistema nervoso, o segundo traço a se formar é o traço de caráter oral. A região mielinizada é a região cervical e que abrange também toda a face do bebê, além dos principais sentidos como a gustação, os olhos, o nariz, a boca e os ouvidos. A formação desse traço ocorre durante um período muito importante da vida, a fase da amamentação. Esse traço começa a se desenvolver logo após o nascimento e se estende até o primeiro ano de vida da criança. E sabe qual é a dor existencial que está por trás desse traço? O abandono. E daqui a pouco você vai entender melhor como essa dor e a formação do traço oral estão conectadas. Vamos nos aprofundar um pouco agora sobre a análise dessa dor existencial do abandono, que é o que gera o estímulo para a formação do traço de caráter oral. Essa dor surge em duas situações bem distintas, e ambas ocorrem quando a mãe não consegue lidar com certas expectativas e necessidades da criança. Então, imagine a seguinte cena. Uma criança está com a etiqueta da roupinha ali, incomodando, e por conta disso, ela vai começar a chorar muito. Afinal, ela não é capaz de dialogar e explicar para a mãe o que está acontecendo, o que ela está sentindo naquele momento. Então, a mãe entra em ação, tentando de tudo para suprir os desejos, as vontades e as necessidades do seu filho. Porém, ela não conseguiu perceber que a criança estava sentindo de verdade aquele incômodo da etiqueta. E isso vai fazer com que a mãe faça diversas coisas para o seu filho. Vai pegar no colo, cantar, sair para passear, vai brincar, vai dar uma chupeta. Mas ainda assim, a criança continua chorando, pois a etiqueta ainda está ali. Consegue perceber que mesmo com a mãe por perto, essa criança não teve seu problema resolvido? E, por outro lado, temos casos em que a mãe não está presente para lidar com essas questões. Seja qual for o motivo dessa sua ausência, o fato é que a criança não consegue resolver os problemas sozinha. E é dessas situações que surge para a criança a percepção de abandono. Afinal, ninguém consegue resolver os problemas dela. E ela também não vai ser capaz de resolvê-los por si só. E agora, mantendo a história da etiqueta, imagine que depois de muita tentativa, a mãe desse bebê vai dar mamar para ele, mas o choro e o incômodo vão se manter. E aí surge a ideia de dar um banho e de trocar a roupa dele. Agora sim, o bebê vai parar de chorar. Percebe que a necessidade que o bebezinho tinha foi atendida, mas foram feitas muitas outras coisas, além do que ele precisava para que resolvessem o incômodo da etiqueta. De qualquer forma, nesse processo, por não conseguir resolver por si mesmo o problema que ele tinha, o bebê vai vivenciar inconscientemente essa sensação de abandono, de não ter os seus problemas resolvidos, de estar sempre sozinho. Agora que entendemos a origem da dor do traço oral, nós vamos falar sobre as características físicas das pessoas que têm muito desse traço. Normalmente, elas têm um corpo com formas mais arredondadas, seja na cabeça, nos braços, nos ombros e nas pernas. E além disso, eles terão lábios que costumam ser mais volumosos. O olhar do oral também tem um grande poder de conexão com os outros. Aquele olhar que fala, sabe? Quanto ao comportamento, as pessoas com traço de caráter oral são bastante comunicativas. Elas gostam de ter e de manter pessoas por perto, além de serem bastante emotivas e pouco racionais. Portanto, não espere que uma pessoa com muito da oralidade seja capaz de explicar claramente o que ela está sentindo. Mas, afinal, quais são os recursos, os superpoderes que as pessoas com traço de caráter oral desenvolvem para lidar com a dor do abandono? Elas desenvolvem uma habilidade incrível de comunicação, de sensibilidade, de acolhimento.
Essas pessoas conseguem se comunicar muito bem. Elas falam, gostam e conversam de maneira leve, suave e agradável. São muito sensitivas e sentem muito a dor dos outros, inclusive. Elas percebem o que os outros estão passando e são extremamente acolhedoras, sempre dispostas a ajudar e a dar um ombro amigo. No entanto, o grande problema do traço de caráter oral está justamente ligado a essa sensação de abandono e de estar sozinho. Por isso, vai ter mais facilidade de vivenciar em relações baseadas em dependência emocional, uma vez que ela não quer ter que lidar com aquele sentimento de abandono novamente. Por conta disso, podem estabelecer relações tóxicas, autoritárias, problemáticas, fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para que não passe e não dê nenhuma justificativa para que rompam com ele, para que ele se sinta abandonado de novo. O que uma pessoa que tem muito do traço oral pode fazer para lidar melhor com essas características? Em primeiro lugar, é fundamental evitar ambientes que causem a sensação de abandono. Busque lugares onde as pessoas permitam a expressão emocional e o acolhimento. Além disso, é interessante aproveitar os recursos do traço oral em profissões ou em hobbies que envolvam a comunicação e o contato com as pessoas. Por exemplo, alguém com esse traço de caráter alto pode se comunicar muito bem. Pode atuar, então, em áreas onde o poder de comunicação seja essencial, como vendedor, professor, um palestrante, um terapeuta, um jornalista, entre muitas outras. É essencial enfatizar que todos temos os 5 traços de caráter, em percentuais diferentes. E na sua análise corporal, você vai entender exatamente qual é o percentual dos seus traços e a importância de entender e respeitar as suas características e as suas necessidades. Na sua análise corporal, você vai entender sim, exatamente como a sua mente funciona e como você vai poder resolver qualquer tipo de problema. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o próximo passo da mielinização e qual é o traço de caráter que se forma. Até mais!